Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osmar Faria E o meu é Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias e os testemunhos e os bate-papo que a gente conversa aqui são todos referentes à transformação de vida das pessoas em Cristo Jesus. Bom, sem mais delongas então, hoje nós temos um convidado muito importante aqui, né? Logo de cara eu já vou falar quem que é o Renato. Dá um alô, Renato, aí rapidinho. Olá, boa noite, tudo bem? Renato vai estar com a gente batendo um papo, e um papo muito interessante que envolve aí algo que é de extrema importância para a sociedade, que são principalmente as nossas crianças e as pessoas que precisam de ajuda social. Vai ser um bate-papo bem bacana, né, Antônio? Acho que é muito produtivo, né, Oswald? Ele é um bate-papo que incentiva as pessoas a ajudar o próximo, né? Isso que é importante. Tá? É importante a ajuda do próximo, porque nessa vida nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas e colaborar com elas também. Bom, mas antes da gente começar aqui, nós bater um papo com o Renato, eu quero convidar você para que você possa, nesse exato momento, estar curtindo o nosso vídeo. Você que está aí da sua casa, de onde você estiver assistindo. E também, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e confira se você ainda está inscrito, tá? Porque às vezes pode ser que caia o sinal da sua inscrição, tá bom? Ah, lembrando que nós também temos um Instagram, tá? Que é Canal Testemunhar. E aí você segue a gente lá, que a gente está sempre colocando lá um spoiler de quem vai vir gravar com a gente. Inclusive o Renato, a foto do Renato já está lá, né, no dia de hoje, no Story. Quem segue a gente já viu já a foto lá, tá bom? E também depois a gente coloca os cortes, é bem bacana. Outra coisa também, se você já é inscrito no nosso canal, vai lá e coloca assim, ó, na descrição desse vídeo, corte testemunhar, ou testemunhar corte, sempre esqueço. E nós mudamos um pouco a nossa dinâmica, a gente abriu um canal de corte agora, aqui vai ser só vídeos completos, tá bom? Mas lá nós temos cortes, já estamos começando a introduzir alguns cortes, algum bate-papo que a gente tem aqui. E ali geralmente tem um bate-papo mais específico, né? Talvez você não tenha. Tem pessoas que não têm paciência, né, Théo? Deve ser o vídeo inteiro, né? A gente já chegou e falou assim: nossa, mas muito esse demorado. vídeo seu é tão grande, né? Eu falei: olha, o podcast tem esse formato, né? De um bate-papo mais prolongado. Mas lá nós colocamos ali algumas temas específicos dentro do assunto. E ali uns vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende do assunto, tá bom? Então não se esquece de colocar lá. Vou deixar o link na descrição. Você clica lá e já se inscreve para poder você também estar recebendo os vídeos que vai estar lá. Tá bom? Bom, é isso aí, ô Tonel. Apresenta nosso amigo de hoje aí, porque Para mim é muito bacana. uma alegria muito grande receber o Renato aqui. Eu conheci ele há 5 anos atrás, né? E eu acho que o respeito, o carinho é algo que tem que permanecer. Muito obrigado, irmão Renato, por aceitar o convite e estar aqui conosco, né, nessa noite, poder informar os nossos amigos, né, o que nós temos que fazer para ajudar ainda mais o nosso próximo. Muito bem, obrigado pelo privilégio de estar com vocês. O convite foi feito, deu certo estar aqui. E quer dizer que é um prazer a gente falar um pouquinho do trabalho da ADRA, né? Mas a gente vai falar também um pouquinho sobre a nossa história, como começou, né? Essa minha relação com a ADRA, que foi em 2001, então já são quase 24 anos trabalhando na instituição adventista. Desse período, 8 anos eu servi a educação adventista, né? Mas hoje estou há quase 7 anos de volta, né, trabalhando na ADRA aqui de Campinas, que é um trabalho assim, é um desafio muito grande, mas é um trabalho muito gostoso de se envolver. São projetos que é um trabalho que tem que ter total amor ao próximo, né? A gente precisa, digamos como dizem, né, gostar do que faz e fazer o que gosta, né? Eu me sinto assim, porque o meu trabalho não está preso a um escritório, né, apenas, né? Todo trabalho ele tem o apoio de uma equipe, assistente social, educador social, né? Tem a equipe da área da cozinha, limpeza, e eu trabalho como coordenador administrativo. Então, sobre mim está a responsabilidade, em especial da captação de recursos para poder promover o trabalho que é desenvolvido. E qual o trabalho que você acaba desenvolvendo aí nessa instituição? Então, como sou
coordenador, sou o responsável pelas atividades que são desenvolvidas pelos demais colegas de trabalho. Mas se a gente não tiver recurso financeiro, não tem como patrocinar nenhum tipo de projeto interno, né? Porque tem as despesas, né, da manutenção do prédio, do custo para material didático, né, pedagógico, para as oficinas, materiais de artesanato, né, a própria manutenção do projeto. Nós somos uma equipe entre 10 funcionários, né? De vez em quando temos ali alguns voluntários, mas tem uma equipe fixa que são funcionários. Então tem um custo, né, para manter esse pessoal. Então hoje nós movimentamos em cerca de uns 45 a 50 mil reais por mês, envolvendo todas as despesas. Aí você pode pensar combustível do veículo, né, manutenção do prédio, aí tem conta de energia, de telefone, comida, uniforme, né? Então eu às vezes uso a comparação, é como se fosse uma família, só que numa proporção bem maior. Hoje são lá 90 crianças e adolescentes sendo atendidos. Mas, Renato, você está dando esses dados para a gente aí, mas explica para a gente o que é a ADRA, para quem não conhece. Ok. A palavra ADRA, né, são as siglas de uma frase que é do nome Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Né? É uma instituição da Igreja Adventista que trabalha como uma agência humanitária a serviço da comunidade mundial, né? Não é só aqui no Brasil, está em mais de 140 países, né? Temos representação da ADRA instalado prestando serviços à comunidade de diversos segmentos. O senhor falou que ele está presente em vários países. Eu já vi realmente algumas catástrofes, né, que aconteceu em alguns países e às vezes mostram, né, no jornal, eles mostram algum vídeo das tendas, o pessoal com colete escrito ADRA, né? Isso. E, entre outros projetos sociais também que também ajudam, né? Mas eu vejo que a ADRA sempre está lá dando esse apoio. Né? Alguns trabalhos são feitos, como nós trabalhamos em Campinas, o serviço de fortalecimento de vínculo, né, a família, que são crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. É um trabalho fixo, né? Mas existem os trabalhos emergenciais também, que a ADRA administra para prestar socorro, né, a vítimas de catástrofes. É isso mesmo. Dá um exemplo aí do Rio Grande do Sul, né? O último evento, né? Anteriormente tivemos lá do Brumadinho, São Sebastião, Sim, né? E agora, por último, aí do Rio Grande do Sul mesmo. Lá a ADA estava presente. Aqui no Brasil nós temos uma carreta da ADA, né, que leva a assistência através de serviço de lavagem de roupa, secagem, né, serviço psicológico, distribuição de alimento. Área de saúde também, ser enfermagem, Sim, médicos, e voluntários também, né? Sim. Legal, bacana. Renato, aí no caso, você falou que tem alguns lugares que são mais fixos, né? Algumas cidades. Você falou que tem alguns trabalhos com crianças, né? Como seria mais ou menos isso? Assim? Aqui em São Paulo nós somos aproximadamente 18 unidades da ADA, né? A grande maioria trabalha com criança e adolescente. Aqui em Campinas, nós atendemos essas crianças e adolescentes e elas participam de várias oficinas. Informática, área de música, artesanato, atividades de fortalecimento do relacionamento familiar, né? Formação moral. Então, essas atividades têm por objetivo, né, contribuir para o desenvolvimento, não só cognitivo, né, mas de interação entre as crianças, né? E de valorização à família e o desejo de fazer o bem, né? Esse é o propósito da ADA na vida dessas crianças. Essa instituição onde você trabalha, ela está em qual lugar? Ela está ali no Jardim Bom Sucesso, Com sucesso. né? Há já quase 28 anos a instalação. Para vocês terem uma ideia, hoje nós atendemos crianças, né, que são filhos cujos pais foram atendidos pelo projeto da ADA em Campinas. Legal, que legal. Ou seja, é um trabalho que tem uma continuidade. Sim. E que passa a geração, né? Essa ajuda, né? Eu digo, quando alguém procura e fala, olha, eu frequentei no tempo, né, do educador tal,
e hoje eu trouxe aqui a minha criança, eu quero matricular ela aqui, eu vejo isso também como uma forma de reconhecimento da qualidade do trabalho, Com certeza. né, que foi muito positivo para aquela pessoa, e ela deseja que o filho, a filha também receba esses benefícios do trabalho que a ADA desenvolve, né? Realmente é muito gratificante, né? É gratificante. Porque você vê o trabalho que vocês fazem, né, aqui no caso, e aí você vê o quanto foi útil, o quanto ajudou aquela criança, o adolescente, e esse retorno dele para trazer ali alguém que ele tanto ama, né, que são os filhos, é algo assim que você vê onde eles depositam até mesmo a confiança. Deposita confiança e esses pais, muitos deles precisam, evidentemente, do trabalho e às vezes não tem com quem deixar o filho, né? Então precisa de um lugar que possa dar esse amparo, essa atenção, dar esse cuidado, né? Porque a gente trabalha com o bem mais precioso que os pais têm, que são os filhos, né? Verdade, verdade. É, Renato, o que te levou a trabalhar nessa área? Como que você chegou até o momento que você está desenvolvendo esse trabalho? A minha história na ADA começou em 2001. 2000? 2001. Na verdade, eu não cogitava, né, trabalhar na ADA. Ainda não, né? Eu sou da cidade de Itapeva, uma cidade do interior do estado de São Paulo, mais ou menos uns 280 quilômetros aqui de Campinas. E, e eu trabalhava numa loja, no comércio, né? Meu primo era dono de uma loja de equipamentos fotográficos, relógio, tal, joias. E eu trabalhava com ele já, acho que há 8 anos. Então já tinha uma rotina ali de trabalho, casa, né, família, igreja. E um dia, do nada, o pastor adventista do distrito da época, pastor Marcelo Moreira, ele falou: Renato, você gostaria de trabalhar na instituição adventista? A pergunta surgiu assim, do nada. Trabalhar na instituição? Ah, não parei para pensar. Não imaginava, né, trabalhando. E aí eu perguntei, mas como que é essa oportunidade? Daí ele explicou que na Adra, uma cidade chamada Itaberá, onde eu morei lá por quase 8 anos, né, trabalhando, falou: olha, vai precisar de um coordenador. Você tem interesse? Eu falei: eu acredito que sim, né? Ele falou: olha, você vai responder para o departamental da Adra, né? Na época, o pastor que cuidava dessa área. E ele vai falar com você daqui 1h30, 2 horas pelo telefone. Aí eu fui para casa levar minha esposa embora. Ela era professora no colégio adventista lá em Itapeva. E aí eu fui para casa conversando com ela e pensando nas mudanças que aconteceriam, né, na nossa rotina, da família, mudar talvez de cidade, como aconteceu mesmo. E quando chegamos em casa, eu fiz o que a gente sempre deve fazer, né? Vamos perguntar para Deus, né? O que Deus está achando disso, né? Embora eu acreditasse que já fosse plano de Deus, mas eu queria uma resposta concreta, né? Aí eu disse pra minha esposa: vamos orar? Vamos. Só que na hora de nós nos ajoelhar para orar, veio assim a sugestão de dizer o seguinte para ela: faz assim, eu vou fazer a minha oração silenciosa e você faz a sua oração silenciosa. E ao final a gente vê o que vai acontecer. E na minha oração silenciosa, que foi uma oração bem curta, bem objetiva, eu disse: Senhor, se for da sua vontade, eu gostaria que o Senhor me dissesse, confirmasse se é mesmo, né? E eu tive a ideia de vou perguntar para minha esposa, a professora Elizabeth, o que ela achava disso, né? E quando eu terminei a oração, falei meu meio, ela terminou a dela, eu disse, eu perguntei para ela o que ela achava, né? E eu tinha imaginado o seguinte na minha cabeça, né? Se ela, minha esposa, respondesse: olha, Renato, é você que tem que decidir. Eu imaginei: eu vou falar não. Porque estou tão tranquilo aqui, né? Mas que não vou aventurar nessa área, né? E se ela me dissesse: olha, eu não sei o que ele pode fazer, eu entender como não. Se fosse para eu decidir, ou então se ela falasse que ela preferia não opinar, eu entender como não.
mas se ela respondesse que concordaria, que toparia, né, aceitar esse desafio, eu entenderia como sim. E aí minha surpresa foi que quando eu perguntei, amor, o que você acha? Ela falou, vamos? Olha só, hein? A proposta era para mim, não para ela. Ela trabalhava no colégio, ela estaria abrindo mão, né, desse trabalho, nós mudamos de cidade, e ela ficaria desempregada, né? Ficou mesmo, dedicou só à família, e porque a proposta era para mim. E ela falou, vamos, tô dentro. Aí Confirmação do foi a chamado. confirmação, né? Isso aconteceu no mês de fevereiro de 2001, né? Aí começou o nosso envolvimento, a nossa história com a Adra. O nosso porque ela é minha parceira, né? Sim, sim. Embora ela aqui em Campinas, ela é professora do Colégio Adventista do Castelo, né? Mas eu trabalho na Adra, ela na Escola Adventista, mas ela me acompanha nas jornadas que eu faço de apresentar o trabalho do núcleo nas igrejas, né? Fazer a divulgação, a captação de doadores para manutenção, né, do trabalho. Então eu digo que ela é a minha, ela é funcionária voluntária da Adra, né? Então o chamado não foi só para o Renato, foi para o Renato e para a esposa, né? Sim, Na verdade, uma família onde a esposa é a maior parceira, né? Que o marido tem que ter, né? Claro, o primeiro parceiro nosso é sempre nosso Deus. Ele é o nosso companheirão. Mas a esposa, eu acredito que quando a esposa, ela apoia, quando ela dá esse apoio, quando ela vai junto conosco, né? Que nós somos os esposos, marido. Nossa, a gente tem tanta segurança, tanto apoio, tanto assim, a gente sente ter muita vontade. Uma peça fundamental. A minha esposa, quando os projetos que eu já fiz na minha vida, quando ela fala, não, meu bem, eu apoio você. Olha, só o fato dela falar que me apoia, para mim já é algo muito importante. sim. Tem que ter essa reciprocidade, né? Sim. Às vezes a gente brinca, né? Diante, às vezes, até de alguns desafios, né? Aí ela fala, a culpa é minha, né? Fui eu que escolhi vir para essa área, né? Mas a nossa trajetória foi uma trajetória, assim, conduzida por Deus, né? Apesar de ser o que somos, falho como somos, né? É importante a gente sempre olhar um pouco para trás e ver como Deus conduziu, né? A nossa jornada. Porque eu comecei esse trabalho com a Adra em 2001, uma região bem distante daqui. Eu havia mencionado, né, anteriormente ali para o Toniel, na época, o território da APAC abrangia a região onde estava o primeiro núcleo de Adra que eu trabalhei, que é o Instituto de Formação e Assistência à Criança, era o nome do projeto. E ele era conhecido como IFAC, né? IFAC, as iniciais do nome, Instituto de Formação e Assistência à Criança, mantido pela ADRA. E lá eu fiquei por volta de 8 anos. Em 2009, quando houve a criação do território da APS, né, dividiu aí o campo da APAC, eu fiquei pertencendo ao território da APS, né, e o pastor Gediel Unglaub, bastante conhecido, na época ele era diretor da área da educação e da ADRA, e ele ficou para o território da APAC e eu para a APS. E aí, depois da quadrenal, né, aconteceu acho que em novembro, quando iniciou o mês de janeiro, eu estava em férias, um dia ele me ligou, né, e eu achei assim, fiquei surpreso, né, o pastor Gideão me ligando, né, nós ficamos bons amigos, né, eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito e um carinho muito grande, porque ele foi foi fundamental o que ele fez para que eu tivesse algumas experiências na minha vida, tanto de ADRA como de educação, na área educacional. Eu mando um abraço aí pra ele. Ô, pastor. Pastor Gediel Unglaub, um carinho muito grande por você, muito obrigado por tudo que você fez, né? É uma pessoa assim, generosa, uma pessoa de grande visão, né? Um apoiador do trabalho da ADRA, e deixou um grande legado, né?
por onde ele passou. Ele trabalha em distrito, né, na nossa igreja aqui na PAC. Então, um grande abraço, pastor. Eu vejo a importância, Renato, só um pouquinho, eu vejo a importância de quanto as pessoas que Deus encaminha, né, para esses apoios, né, no caso você teve, tanto nós também, quanto nossa vida, alguns projetos que nós temos, aí nós vemos a mão de Deus direcionando através também Sim. das pessoas. Rapaz, eu estou contando para vocês aqui, eu já contei essa experiência algumas vezes, mas eu acho que já faz muito tempo que eu não relembro o passo a passo dessa jornada. Então, quero dizer que está sendo um negócio assim, estou tendo um sentimento muito legal aqui no meu coração de poder falar disso, Pessoal, né? Porque em início de 2009, quando eu voltei a morar na cidade de Itapeva, e ainda trabalhando na ADRA da cidade de Itaberá, porque minha esposa daí também tentou trabalho como professora, né, em Itapeva, e o meu filho, na época, estava cursando o último ano do Fundamental 2, na escola pública. E nesse ano, final de 2008, 2009, foi instalado na cidade a TV Novo Tempo, né, canal aberto. canal aberto. E eu me recordo algumas vezes meu filho assistindo a Novo Tempo, né, na época adolescente, e as propagandas, alguma coisa relacionada ao colégio adventista, educação adventista, né? E ele disse para mim algumas vezes, pai, nossa, eu tenho um sonho de estudar num colégio adventista, né? E eu, na ocasião, conversei com o pastor Gideel, pastor, qual a possibilidade de conseguir uma vaga, né, pro meu filho, né, o Leandro? Mandar um abração pro Leandro aí, nosso garotão, é pai, o meu neto tem 1 ano, Oi, se der tempo a gente fala um pouquinho da nossa experiência de vô, né? E ele falou, olha, vamos esperar ele completar uma idade, acho que era 16 anos, para começar a trabalhar, aí poderia trabalhar no colégio, né, para ajudar a custear, né, os estudos. Mas com a divisão do território, né, eu fiquei numa associação e o pastor já ficou em outra. Aí eu, por um momento, pensei, acho que esse sonho vai ficar difícil de realizar, né? Sim. E quem se mostrou na ocasião de me dar um apoio para tentar nos ajudar seria ele. E foi que em janeiro que ele me ligou convidando para vir para voltar para a PAC. Só que não na ADRA, daí na educação adventista. Aí eu vim para o Colégio Adventista de Limeira. Aí o que aconteceu? O sonho do meu filho se realizou de poder estudar, então, no UNASP, campus Engenheiro Coelho, como aluno externo. Ele fez todo o ensino médio ali no UNASP e morávamos em Limeira, viajava todos os dias, transporte escolar. Realizou o sonho de estudar no colégio. Então, quando eu aceitei o convite de vir para a educação adventista, saindo da ADRA, né? Embora eu gostasse muito do trabalho que eu estava envolvido, mas eu visualizei o seguinte: meu filho estudar na educação adventista, a minha filha, que é um casal, ela é um pouco mais nova, na época, ela nunca teve, não teve a experiência de estudar numa escola adventista. Poderia, então, ter a sua experiência e a minha esposa voltar a trabalhar na educação adventista, que é algo que ela faz com muito capricho, com muito carinho, muito dedicada. Às vezes eu brincava, eu fui diretor dela durante 8 anos, né? Olha só. Aí eu dizia assim, olha, não é por nada, mas essa é a melhor professora que eu tenho, né? Então essa experiência foi muito legal, porque estando em Limeira, fui ali 6 anos como diretor, 2 anos em Rio Claro, e depois surgiu aí a oportunidade e o convite de voltar para a ADRA, para Campinas, né? Para o núcleo professora Cássia Rodrigues Lasca, né? Que é o nosso núcleo aqui de Campinas. Renato, você vê, assim, você contando a sua trajetória, eu fico assim analisando, né? Quando o chamado que Deus faz para nós, você vê os caminhos e as oportunidades que vai aparecendo. E não é nem só para você. Né? Ele faz parte da sua família. Né? Você vê que o chamado que Deus fez para você já envolveu tua esposa e aí envolveu também até mesmo a realização de sonhos para os filhos. Né? Então a gente vê que para as pessoas que estão assistindo nosso canal, quando Deus tem um chamado para você, não tenha medo, porque Deus ele tem
capacidade de um Deus Todo-Poderoso para fazer tudo de forma completa, né, Renato? Só aí, eu vou pegar um gancho da sua fala, não tenha medo. E eu me envolvo, me dedico ao trabalho. Alguém pode falar, rapaz, você entra de cabeça, né? Eu me entrego mesmo. Mas eu posso dizer que eu era medroso, porque eu tive outras oportunidades e saí de onde eu estava, né, na região lá de Itapeva. Até mesmo uma vez houve um convite para vir para a Escola de Adventista em Sorocaba, né? Não na área administrativa, né? Porque eu não tinha formação pedagógica na época, né? Mas eu sempre tive receio de sair. Tinha medo, assim, eu vou deixar onde estou aqui seguro, né? Para ir para um local, nem, não vou dizer para aventurar, né? Mas para correr um risco, né? Um desconhecido, né? A gente se acomoda. Então, um pouco, bom, eu quero dizer que seja um pouco de comodismo, né? Um pouco de medo de arriscar. Mas eu me recordo, quando eu saí, entrei para a ADRA, né? E foi um desafio muito grande, porque a instituição da ADRA, ela se mantém com recursos que ela tem que produzir, ela tem que correr atrás, né? Sim. Seja parcerias com o poder público, né? Seja parcerias com a sociedade civil, seja lá como for, mas tem que correr atrás, né? E a gente não vende o nosso serviço. Acho que uma coisa que é importante a gente reforçar, eu imagino que muita gente sabe disso, que quem está na área social, serviço social, a gente não está vendendo um serviço. A gente oferece o serviço, quem recebe o benefício do serviço prestado é gratuito, para ele é gratuito. Mas tem um custo. E quem paga por ele, né? Então, quando eu iniciei o meu trabalho na ADRA, em 2001, o desafio era muito grande, porque nós tínhamos lá cerca de 80 crianças, né? O recurso que vinha do município era assim, um recurso que era pouco, né, para a nossa realidade, e não dava para fazer parceria com o poder público, né, naquele momento do ano. Aí eu comecei a fazer o trabalho de apadrinhamento das crianças, né, apadrinhamento da instituição na sociedade civil, e Deus abençoou de uma maneira assim fantástica. Eu me recordo assim, não sou tão bom em números, né? Mas eu me recordo que nós tínhamos em média entre 100 e 120 doadores cadastrados. E quando eu saí da instituição para vir embora, nós tínhamos uma carteira de mais de 800 doadores, né? Ajudando ali, patrocinando o projeto. Então, ele caminhava com as próprias pernas, né? A gente diz assim, trabalhava no positivo, no verde, né? E depois eu vim para a educação. Quando eu voltei para a ADA aqui em Campinas, eu me deparei novamente com um grande desafio, né? A gente precisava de recurso para manter o projeto. Nós temos uma parceria com o governo municipal de Campinas, né? Uma parceria que tem já há muitos anos, é bem sólida e que nos ajuda muito, mas não cobre todas as nossas despesas, né? Cobre aproximadamente entre 45% da nossa despesa, a receita que nós temos dessa parceria cobre, e o restante. Então, quando eu vim para Campinas, eu me deparei com esse desafio, eu pensei, vamos partir para o apadrinhamento, né? E já tinha alguns doadores que ajudavam o núcleo de Campinas. Mas eu falei, vamos partir para o apadrinhamento. Mas como que eu vou fazer? Eu não conheço Campinas. Eu morei numa cidade de 16, 17 mil habitantes, a outra tinha 80 mil habitantes. Eu conhecia muita gente, aqui no Rio tem quase ninguém. Tem uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Como é que vai fazer? Aí eu digo assim, com todas as letras, Deus me colocou no coração. Você tem os seus irmãos da igreja para começar o trabalho. Aí a administração da Paulista Central me autorizou, então, a fazer esse trabalho de divulgação e captação de doadores em nossas igrejas adventistas, em todo o território, né? Aí eu comecei em fevereiro de 2018, o trabalho de apadrinhamento do núcleo da ADA de Campinas em nossas igrejas. O trabalho assim, foi muito positivo, né?
Aí, só que eu visitava as igrejas somente de sábado, né? Onde tem uma concentração maior de Sim, pessoas, né? Então, isso significava que eu poderia fazer essa campanha em torno de 3, 4, 5 vezes no mês, né? E é claro que não dá para fazer todos os sábados do ano, mas o trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Foi fazendo aos poucos e foi aumentando a captação, foi melhorando, né? Então, deu para a gente alcançar um equilíbrio financeiro, mas sempre veio os desafios, né? Aí veio a pandemia. Então, isso que É eu uma fase ia, difícil, né? eu já ia puxar para esse lado, né? Como é que foi assim, nesse momento, né, tão difícil que foi para a humanidade, por questão do distanciamento, por questão de, porque quantos pais que dependiam totalmente da ajuda de vocês agora não tinham, por questões desse momento da humanidade. Eu quero destacar 2 pontos importantes que aconteceram conosco. Dentro da linha que eu vinha mencionando, dos recursos captados, as nossas entradas, a nossa receita não diminuiu. Ela teve um aumento de aproximadamente 20% Durante a pandemia. durante a pandemia. Realmente, assim, Porque o doador, o padrinho, a madrinha, que a gente chama da padrinho e madrinha, que ajudam, que são praticamente 98% são da igreja, né? Adventista, que são nossos membros, né? Eles tinham a opção de fazer a doação via depósito bancário, transferência, que não tinha o Pix ainda, né? E também podia colocar dentro do envelope do dízimo lá, discriminando que a doação é para ajudar o projeto da ADA de Campinas. Então, com o isolamento social, né, não tendo o culto presencial, eu pensei, meu Deus, como é que esses irmãos vão enviar as suas doações, né? Vão ajudar a gente. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação de preocupação, eu falei, mas essa obra de Deus, né? A gente tem que aprender a confiar. Porque tem coisa que é minha responsabilidade correr atrás. Tem coisa que é Deus que vai fazer. E eu tenho consciência de que aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Ele espera que eu faça porque é para eu fazer. É meu compromisso. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. Não adianta eu ficar preocupado, né? Não precisa. E aí aconteceu essa experiência de ter um aumento na captação. Alguns doadores me informaram disso, o Renato. Eu vou dobrar o valor da minha doação enquanto durar essa fase da pandemia, porque ela começou na nossa vida, mas a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? E muitas pessoas dobraram a sua doação. Tipo assim, você pensa num doador que doava R$ 20, passou a doar 40. Sim. Mas eu me recordo de doadores que davam 100, passou a dar 200. Doadores que davam 250, passou para R$ 500. Né? Então nós tivemos um aumento. Talvez, assim, alguns não puderam doar na época, né? Porque houve desemprego, houve uma situação muito difícil então, uma financeira, redução, né? no salário dos funcionários. Redução de salário. Então, por um lado, houve aqueles que foram afetados, né? Talvez deixaram de contribuir ou contribuíram com valor menor, mas outros fizeram ajuda, não, quero ajudar com mais, porque eu sei que vai ser importante para vocês. Então você vê o equilíbrio, né? Alguns que não poderiam, outros que têm essa questão do dobro. Agora, o segundo ponto que eu queria destacar da experiência que tivemos na pandemia, porque aí as nossas atividades não podiam ser presenciais, né? Sim. Então, sexta-feira era o dia que os pais compareciam ao núcleo da ADRA para buscar as atividades, né, que os educadores prepararam para as crianças para serem executadas em casa da semana seguinte e também já deixar as atividades da semana que estava findando, né? Então, sexta-feira traziam as atividades realizadas, né? Era em papel, pintura, recorte, colagem, um monte de coisa, né? Os educadores gravavam também vídeos no YouTube, né? Para as crianças terem acesso às orientações das atividades. Então, sexta-feira, os pais traziam as atividades realizadas e já levavam para a próxima semana. E essa foi a nossa experiência, né? Enquanto não voltávamos para as atividades presenciais. Agora, o que foi assim muito importante para a comunidade onde nós estamos localizados
porque na ocasião a prefeitura, o SEASA de Campinas, o Banco de Alimentos, né, fez contato conosco e nos propôs, olha, vocês podem nos ajudar, nos apoiar, sendo um centro de distribuição de cestas. Ele disse, claro, conte conosco, estamos aqui para servir a comunidade, né? E eu confesso que fisicamente eu trabalhei muito mais na pandemia do que fora dela, né? Porque antes dela e depois dela. Eu carreguei de cesta básica, nós temos um veículo, a Dobrô. Quantas vezes chega a dar 2, 3 viagens de cesta básica, trazendo o banco de alimentos. E aí as pessoas faziam um cadastro, né, no aplicativo não me recordo o nome do aplicativo agora, que era do município, para a pessoa receber a cesta lá no núcleo. E aí nós estabelecíamos assim, o dia fixo, né, para entrega. Aí o pessoal vinha para buscar, né, a cesta. E foram meses, né, desse trabalho servindo ali a comunidade. Nós tínhamos aproximadamente 80 e poucas famílias da ADRA, atendidas pela ADRA, né, através dos filhos. E nós chegamos a atender aproximadamente 180 a quase 200 famílias. Dobrou. Da própria comunidade ali, do Jardim Bom Sucesso e aos arredores. Vamos buscar cesta básica. Aí também nós recebíamos doações de hortifruti do Mesa Brasil, né, um programa do SESC. Temos uma parceria com eles. Então era a cesta de hortifruti, cesta básica, né, de alimentos. Às vezes eram cestas de material de produto de higiene e limpeza, né, higiene pessoal, limpeza. E olha, foi um negócio assim, muito positivo, porque eu principalmente que estive à frente, não precisava toda a equipe estar ali, né? A gente tem que ter esse cuidado também da saúde. Mas eu me sujeitei ao risco, com todos os cuidados, né, de proteção. Mas você entregar uma cesta para uma família naquela ocasião e ela olhar para a gente e falar assim, muito obrigado, muito obrigado. E às vezes repetir às vezes o agradecimento e dizer assim, Deus te abençoe, né? Então, rapaz, aquilo era um combustível para manter a gente animado para o trabalho, né? Embora fosse uma situação muito difícil, porque algumas pessoas perderam emprego, né? E pessoas que agora dependeriam de um benefício, de uma cesta do lado para poder ter comida na mesa. Então, isso mexe com o emocional da pessoa também, né? É um desafio grande para a pessoa. E a ADA esteve ali servindo a comunidade, a serviço da comunidade, né? Porque campanhas foram feitas, né, para arrecadar alimento. Eu costumo pensar que aquilo que passamos foi um processo de reeducação, né, para a gente repensar a forma como a gente se vê como ser humano e se relaciona como ser humano, porque muitas pessoas desenvolveram assim, um amor pelo outro, ajudando o próximo, e aquilo ali foi uma oportunidade, né? E desenvolver mais a empatia. Exatamente. E o bom de tudo isso é que muitas pessoas mantiveram isso, né? Acho que de vez em quando a gente precisa. Aquilo foi importante para a gente, né? Foi uma situação, claro, lamentável. Tivemos muitas perdas, né, de pessoas, assim. Mas foi um processo que nos ajudou assim, a despertar, olha, o que a gente vai levar daqui? Olhar mais em Olhar favor mais. do próximo. Né? Exato. Sabe que, Renato, esse trabalho que a Adra faz, que você faz, assim, acompanhar de perto, você vê esse tato, né, de estar entregando a cesta, de você estar vendo ali aquele momento ali. Sabe que teve uma, assim, não sei como estão hoje, talvez você saiba disso. Como estão hoje os projetos desse tipo de ação nas igrejas, né? Porque eu me lembro que teve uma época, quando eu frequentava ali a cidade de Hortolândia, que nós fazíamos aquele trabalho de pedir alimentos nas casas, né? Os bravadores, nós íamos com o pessoal dos jovens. E eu me lembro muito bem quando nós fomos numa comunidade, eles moravam ali perto da rodovia,
de Hortolândia, ali perto do presídio, não sei se você se lembra. Sei, mas Tinha muitas casas ali. Hoje ali tem poucas, muitas foram demolidas e tal. Mas ali tinha muitas casas, muitas. E aí eu lembro que fizeram um trabalho muito grande. E nós ficamos durante 2 meses arrecadando alimentos, toda a região de Hortolândia, como exploradores, como jovens. Só que antes disso, nós fomos lá fazer uma espécie de um censo, né? sim, Pegar o nome das famílias, quantos, o endereço, assim, a gente mais ou menos escrevia como que era a casa, né? E olha, eu posso dizer para você, Renato, que quando nós fizemos a arrecadação de alimentos nas casas, as pessoas doavam, como que era grande a doação que as pessoas faziam, a gente pedia ajuda de Deus na oração, e aí foi o dia da entrega. O caminhão de um irmão que tinha uma empresa grande, liberou o caminhão dele para fazer a entrega das cestas que nós montamos, né? E naquele momento ali, os diretores, né, que faziam parte desse momento da ADRA, né, dentro da igreja também, que antigamente falava ADRA, né, agora acho que deu uma mudada. é asa. Agora é ADRA, né? Mas antigamente falava ADRA, né? E eu consegui ter esse momento de fazer as entregas das cestas que eu ajudei a arrecadar alimento, e eu ajudei a fazer o censo, e eu via no olhar das pessoas, né, Gratidão. a gratidão. Isso não tem preço. E é igual você falou, é um combustível para a gente fazer mais. Sim, o trabalho existe, né, dessas arrecadações. Aqui em Campinas a gente não tem promovido, né? A gente busca outros meios para atender as necessidades do trabalho da instituição aqui em Campinas. Sim. Na cidade que eu morei, em Itaberaba, tínhamos o projeto Núcleo da ADRA, nós fazíamos de forma periódica. Tínhamos o apoio da rádio local, que daí fazia divulgação, olha, tal dia haverá a campanha de arrecadação de alimentos, né, para atender aí as famílias que são atendidas pelo IFAC, né. Nós passávamos no bairro, eu usava lá nós tínhamos uma perua Kombi, né. Já aconteceu de termos parceria com a agência de correios do município, também disponibilizado veículo, voluntários, era um negócio legal, né. Fazíamos normalmente sábado de manhã, que é um dia assim legal para pegar o pessoal em casa, né? E às vezes você estava assim, iniciando um quarteirão, já avistava no meio do quarteirão uma senhorinha com uma sacolinha de alimento na mão esperando, talvez a 30, 40 metros antes de chegar na casa dela, ela estava lá esperando, né? Porque ela ouviu ali na rádio local a divulgação da campanha, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver esse amor ao próximo. Eu lembrei aqui de um verso bíblico, né? Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Jesus diz assim, olha, vós sois conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor de uns para com os outros. Né? E o amor, é claro, não dá para dizer que o amor é só teoria, né? Tem que ser na prática, né? E é uma forma da gente desenvolver esse amor é na prática mesmo, né? Fazendo o bem, buscando fazer o bem. Hoje, nós temos assim, a fonte de arrecadação nossa é recurso financeiro. Às vezes alguém diz assim, olha, eu posso doar uma cesta, um alimento? Pode doar. E dependendo da ocasião, às vezes essa cesta doada, ela não vai atender dentro da nossa instituição, vai atender famílias das crianças. Porque embora o nosso compromisso primário seja com as crianças matriculadas, mas a gente também tem um olhar para com as famílias. Sim. E às vezes alguma família precisa de um apoio, especificamente na área da alimentação, né? Necessário. De vez em quando alguma família busca a nossa assistência social e diz, olha, estou precisando de uma cesta. E a assistência social, a Ivanilde, né, que é a nossa assistência social, que está lá há 13 anos no trabalho, ela diz assim, chefe, você consegue uma cesta ou 2 cestas, né? Porque quando alguém chega a pedir para ela, de fato está precisando mesmo, né? A situação não E tá ela já há boa, né? 13 anos conhece muita gente. Conhece bem a realidade das famílias, né? Isso é importante. Aí entra a parceria com a ASA, que é a Ação Solidária Adventista. Sim. Porque quando acontece essa necessidade, eu tenho contato de bastante diretores de ASA aqui na cidade de Campinas, eu disparo no WhatsApp, né? Um textinho pedindo auxílio, né?
E sempre uma pessoa ou outra diz, ó, pode passar aqui na igreja que eu tenho 1, 2, 3 cestas. Então, nós nunca ficamos desamparados. Né? Nunca devemos esperar, olha, não conseguimos nada, né? E às vezes consegue mais do que precisa, né, para aquele momento. Só fazer um adendo sobre essa questão da asa, né? Na nossa igreja, de Jardim Metonópolis, né? Não sei nas outras, mas cada classe da escola sabatina tem uma cesta, fica fechada ali dentro, e aí todo sábado um membro vem, né? Aí faz uma doação ali para aquele que pode, e aí tem todo sábado sempre tem. Então, ou seja, através disso acontece essa ajuda aqui. E poder ter condições de ajudar, porque tem o alimento já disponível, né? Sempre tem lá. É muito interessante. Eu tenho acompanhado o trabalho de ASA, embora eu sou da ADRA, mas nós trabalhamos de mãos dadas, né? Sim, sim. De mãos dadas. Porque eu faço também treinamento de captação de recursos para a recolta, né? Então, quando você falou do AME+, né, que é um projeto de captação da igreja, que é desenvolvido pelo departamento da ASA, né? Isso. Faz serviço na área social. Já há um bom tempo, eu trabalho nessa área também de ensinar as pessoas como é que a gente capta o recurso, né, através da recolta. Seja de forma presencial, seja pelo WhatsApp, né, com texto ali bem elaborado. E aí é sem fronteira, né? Eu já participei da campanha da recolta, e pessoas que me ajudaram de outras cidades, amigos, parentes, né? E teve uma pessoa de outro estado, né, que ajudou. Então, a ASA tem essa necessidade das pessoas darem esse apoio, tanto da forma financeira como também em espécie, nos alimentos, né? Então, em algumas igrejas, eu já vi isso acontecendo, a pessoa responsável por esse departamento passa a orientação, olha, precisamos de alimento, mas de maneira específica. Porque, quando ele diz assim, quem puder traz alimentos, né? Um quilo de alimento, sacolinha, e às vezes acaba concentrando mais alimento de um tipo de alimento que o outro, né? De repente olha, ninguém trouxe óleo, né? E como é que a gente prepara o arroz e feijão sem óleo, né? Verdade, Não, é possível fazer, claro, né? Sim. Tem como fazer. Só eu falei como é que faz, depende de alguma cozinheira que tá aí assistindo, né? Eu sei fazer. Ela vai falar, mas você não sabe se pode fazer comida sem óleo, né? Pode, mas e o sal, né? Então, algum ingrediente é necessário, né? E às vezes, então, fazer a solicitação, pedindo, nós precisamos de X alimento para esse dia. X alimento, ou tipo de alimento para o outro, né? Para montar as cestas. Você falou sal aí, essa é uma coisa que eu já vi momentos que a cesta estava completa, mas faltava o sal. Tinha o sal, né? Não tinha sal, porque eu já vi campo de alimentos, eles falam assim, gente, traga o alimento, mas por favor, não traga o sal. Porque o sal é um quilo, né? E talvez esteja entre os alimentos de menor preço, né? E talvez fácil de doar. Mas às vezes as pessoas falam, bom, eu não vou levar sal porque sal é tão comum, né? E às vezes falta um sal, né? Tem que fazer uma bicho só com sal, né? Porque o brasileiro ele vai pensar o seguinte, o arroz, o feijão e o óleo, né? Aí, o básico, né? Tem o macarrão também, né? Mas não esqueçam do sal. Daniel, você falou, eu lembrei, tem uma não sei se eu posso falar aqui, mas a asa da Igreja do Castelo, a irmã que cuida do departamento lá, a equipe, eles são tão cuidadosos e, digamos assim, tão atentos às necessidades da família, que quando eu peço cesta e ela me atende, a cesta vem tanto com alimentos, como com produtos de higiene e limpeza. Nossa, porque a gente pensa, vamos dar uma cesta básica, você pensa no arroz, feijão, o óleo, sal, macarrão, molho. Mas olha, eu agradeço a irmã Marci, que é a diretora da ASA lá, que quando ela nos atende, a cesta dela é aquela cesta top 3. Vem já enorme, cara. Vem não só para a família, vai para casa também, né? E um dia eu falei, nossa, irmã, a cesta é grande, hein? Eu brinquei com ela, falou, mas irmão, às vezes a família pode ser 3, 4 pessoas. Então a gente dá uma cesta que eles vão comer durante uma semana. É uma visão, hein? Então a cesta tem que pelo menos tentar aguentar um mês. Né? É claro que as pessoas também vão ajudar de acordo com as possibilidades. Sim. Olha, alguém vai doar uma cesta
que não atravesse o mês, tudo bem, mas atendendo a necessidade por alguns dias, né? Até que se consiga um outro meio. Mas é importante a gente também pensar nisso, né? Que e o produto, o sabonete, né, para o banho, a pasta de Pasta, dente, né? Escova, né? Toda uma Às vezes vem pasta, né? shampoo, papel higiênico, né? Então, ou seja, não é só arroz e feijão, só alimento, né? Tem a higiene também. É que geralmente quando fala em cesta básica, a gente só pensa na comida, né? Essas questões a gente geralmente nunca pensa. Renato, eu estava aqui esperando um momento para te perguntar. Eu vejo que você. Qual foi, assim, para você, a experiência espiritual que todo esse trabalho tem na sua vida? Porque isso muda a sua vida, mudou a sua vida, né? Rapaz, a experiência espiritual que eu vejo, eu não olho só para a minha. Na verdade, eu vejo, vai ser difícil falar, né? Porque quando eu vejo alguém de forma voluntária prestando serviço para atender a necessidade do próximo, isso é muito louvável. Porque eu digo assim, eu ganho para fazer isso. Eu sou contratado para fazer isso. Então, a minha obrigação é prestar o meu serviço para atender a necessidade do outro, né? Eu tenho um salário, eu sou funcionário da instituição. E é claro que isso me traz um benefício porque me aproxima da realidade das pessoas. Assim, vamos supor uma realidade assim de muita carência, por exemplo. Para eu avaliar, olha, gente, eu tenho que agradecer por aquilo que eu tenho acesso, né, pela comida da minha mesa. Eu lembrei de uma experiência aqui, aconteceu muito tempo atrás. O meu filho devia ter em torno de uns 6 para 7 anos. E um dia fomos almoçar em casa e ele nunca tinha feito o que ele fez, mas ele disse assim, pois só tem isso? Mas tinha assim uma variedade de alimentos, arroz, feijão, frango, salada, mas é alguma coisa que ele talvez quisesse queria que tivesse na mesa e não teve. E ele falou assim, como criança, né? Sim, criança. Aí minha esposa deu um conselho para ele, assim, falou com ele, explicou, e me veio à mente tentar fazer alguma experiência que fosse Marcando mais educativa para ele, né? Sim. Aí nós almoçamos e eu falei, filho, eu vou dar uma volta, preciso que você venha comigo. Vem, vamos, pai. Peguei o carro e eu fui lá no bairro onde tinha a maior concentração das nossas famílias atendidas no projeto social da ADRA. E eu fui numa casa, fui de maneira aleatória. Daí quando eu cheguei no portão, ô, seu Renato, pode entrar. Era uma casa onde a família o pai, a mãe, na época acho que eram 5 filhos. Nossa. E a casa era um cômodo só. É só um cômodo. Ali era então a cozinha, não sei se pode dizer que tinha sala, mas o quarto onde eles comiam e dormiam, tudo ali, né? E a minha visita não era visita social para a família. Eu fiz aquilo para mostrar uma realidade para o meu filho. Sim. E quando eu entrei, eu perguntei, vocês já almoçaram? Nós já almoçamos. Eu brinquei, o que teve de almoço hoje? Ah, olha, o senhor quer almoçar? Eu falei, não, obrigado, já almocei. Ela falou, tem aí na panela, tem um pouco de arroz. E o almoço dele foi só o arroz. Só uma arroz. Não tinha outra comida. Só tinha o arroz. Aí, conversei um pouco ali, brinquei, fizemos uma oração, fomos embora. Aí, chamei o filho num canto e disse, filho, você se recorda qual foi o almoço daquela família hoje? Arroz, pai. Só arroz, né? E você falou lá em casa só isso. Você lembra? Eu vi que ele refletiu, falou, olha, pai, nunca mais ele tocou no assunto, questionou. Meu filho é um exemplo de ser humano. Mas foi um momento que eu acho que uma sabedoria ali de querer, em vez de dar uma bronca, querer, não, mas você está reclamando, né? a realidade. Não, foi, vamos mostrar a realidade. Então, isso também foi marcante para mim. Porque, para mim foi marcante, porque quando eu acordo de manhã, eu falo assim, muito obrigado. Eu dormi numa cama, num colchão, né? Enquanto às vezes estou seguindo para o trabalho, ou a gente está circulando aqui em Campinas à noite, tem alguém dormindo no papelão, dormindo ali no chão frio, né? A gente tem um conforto melhor, comida na mesa, né? Então,
uma coisa que me marca é quando alguém faz o trabalho igual ou mais do que eu e é voluntário. Quando uma pessoa faz o depósito, faz a sua doação, seja lá R$ 10 ou R$ 200, seja o que for, ela está abrindo mão de um valor financeiro que ela podia usar para ela, mas ela está investindo no próximo, né? E a gente administrar esse recurso para atender a necessidade daqueles que estão Ô, conosco. irmão Renato, nesse momento tem pessoas que estão nos assistindo, certo? Essas pessoas têm que fazer, se elas realmente quiserem apadrinhar uma criança, como é que funciona esse processo? Vou dizer que tem duas formas, né? Uma delas, a pessoa pode ser um doador, ela escolhe, ela pode, o valor da doação fica a critério sempre da pessoa, né? A gente não estipula, tem que ser valor X. Quanto a pessoa puder ajudar. Aproximadamente, o custo para se manter uma criança, um adolescente no projeto, gira em torno de uns R$ 400 ao mês. Aí, considerando todas as despesas que a gente tem, desde do profissional que trabalha com ele, da alimentação, custo do prédio, né? Se é seguro. Então, às vezes tem despesas que às vezes a pessoa nem pensa, né? Quebrou um vidro. O vidraceiro não vai fazer de graça a troca. Ele pode até fazer, falar, não, eu vou fazer eu quero doar um vidro para vocês. Mas se estraga a torneira, tudo tem custo. Então, a gente faz uma per capita aí de em torno de uns R$ 400 e a pessoa pode doar 10, 20, 50, quanto quiser ajudar, né? Então, ela pode fazer um doador mensal, né? Se possível, for mensal. Ela pode doar através do Pix, né? Depois pode divulgar aí o caminho, né? Ela quer fazer uma doação, uma transferência. Então, ela pode doar dessa forma, né? Quando ela opta em doar assim, ela está pondo a mão no bolso dela para ajudar, né? Seja lá qual for o valor da doação. Outro caminho que ela pode fazer, e isso é muito interessante, que ela pode ajudar de forma financeira sem gastar nada do bolso. Aliás, sem tirar um centavo do bolso. É através da doação, a doação feita através da Nota Fiscal Paulista. Nota Fiscal Paulista, Eu chamo de, como é que funciona esse eu chamo processo? de campanha solidária da Nota Fiscal Paulista. A doação é eletrônica, né? Já existe há muito tempo a doação através da Nota Paulista, que é onde a pessoa compra um produto, um estabelecimento comercial, né? E deixa o cupom fiscal sem o CPF na caixinha da instituição que está arrecadando ali. Sim, eu já vi já. Aí, nesse caso, a instituição recolhe os cupons fiscais, ela tem que cadastrar cupom por cupom, né? No seu programa na Nota Fiscal Paulista, né? Da instituição, para ter um retorno financeiro, para depois resgatar um saldo financeiro. Sim. Dá um enorme trabalho, né? Mas tem um certo retorno, né? Só que nós já temos disponível a doação eletrônica. Ou seja, você pode ser um doador, mas para isso você tem que ter o cadastro, né, no sistema da Nota Fiscal Paulista. E uma vez que você seja cadastrado, você pode cadastrar a nossa instituição, né, o nosso CNPJ, e aí o que acontece? Toda vez que você utilizar o seu CPF para adquirir algum produto, comprar alguma coisa, uma porcentagem do imposto recolhido é destinado de forma automática para a instituição. Então, Daí ele é cumulativo, né? Durante o mês e no determinado dia do mês está liberado para o resgate. Aí eu acesso o sistema da nossa instituição, está lá um saldo disponível, transfere para a conta da instituição. Isso acontece mensalmente, né? E quanto que o contribuinte vai tirar do bolso para ajudar a entidade? Nenhum valor. Porque é do imposto recolhido. É só uma ação, né? É uma ação, né? E é uma forma de captação fantástica. Dá assim, um retorno assim, significativo para a gente, né? E a pessoa está abrindo mão de alguns centavos para ela, né? Porque às vezes ela gasta lá, sei lá, 1.000, 2, 3 mil no mês e tem um retorno de alguns centavos, né? Às vezes não chega nem a R$ 1, né? O retorno. Mas para a instituição o retorno é bem maior. E para esse valor de centavos vir para ela tem que ter um cadastro também. Né? Tem que ter o cadastro. Tem gente que não sabe que tem que ter um cadastro e vai comprando e deixa notinha por lá, né? E tem que lembrar depois o CPF, né?
Exatamente. para poder ter o recolhimento do imposto, né? Tem que levar para o CPF. Então, quando as pessoas cadastram a ADRA, eu tenho praticamente todos os cadastrados, eu tenho contato, tenho um banco de dados, aí mensalmente eu mando algumas informações do trabalho da ADRA e mando frases do tipo assim, não esqueça de pôr o CPF na nota paulista, né? Tá certo. Para poder lembrar a pessoa a fazer isso. E tem um link para estar fazendo esse cadastro? Depois você passa pra Eu vou gente. compartilhar depois Fica o meu pra gente. contato. Quem estiver assistindo e sentir no coração o desejo de ajudar a ADRA de Campinas através da Nota Paulista, vai acessar, né, as informações com vocês, vai receber o meu contato para poder, então, saber como funciona o cadastro. O cadastro é simples, é seguro, né? Não gera, assim, nenhum risco. Eu acho válido eu falar aqui para quem está assistindo, que algumas pessoas pensam, nossa, mas quando eu ponho o CPF, não permite para o governo saber sobre a minha receita, a minha despesa, tal, minha vida financeira. Ele já sabe da nossa vida financeira, né? Sabe, com Se a certeza. gente movimenta o recurso na agência bancária, por exemplo, faz o serviço bancário, você Entrada e saída, né? já sabe, né? Verdade. Então ela não vai gerar nenhum problema, né? Nenhum risco. Pelo contrário, ela gera um benefício gigantesco, porque vai apoiar o trabalho social de uma entidade. E eu vejo o seguinte, é uma oportunidade que a gente tem como doador, né, de poder fazer esse benefício para alguém, de fazer o bem. E quando a gente procede assim, a gente combate um sentimento muito forte da gente, que é o do egoísmo, né? Porque se nós pensarmos, não, eu só vou pensar em mim, só vou atender a minha necessidade e não olhar para quem está ao redor, estou sendo egoísta. Mas quando eu procuro fazer assim alguma coisa que ajude o próximo, eu estou abrindo mão, né? Esse é o sentido da palavra ser uma pessoa benevolente, né? Isso, é verdade. Colocar assim a necessidade do outro acima da minha necessidade. Boa. Bom, então se você está acompanhando nosso canal até aqui, nosso vídeo até aqui, nós vamos facilitar esse trabalho para você, tá? A gente está deixando o link ou até mesmo algo do tipo, para que você faça esse cadastro e depois do cadastro feito, não se esqueça. Quando a moça do caixa perguntar, põe CPF, você fala sim. Põe CPF Nota porque Fiscal Paulista. Nota Fiscal Paulista, porque esse valor que para você vai ser centavos, que talvez você nem vê isso, né? Mas vai ser de uma ajuda muito grande para as pessoas que precisam, né, Renato? Zói, eu faço essa divulgação nas igrejas, né? Inclusive, Renato, se eu não estiver enganado, eu tenho esse cadastro, eu já fiz lá. Já. Então, tem que ajudar aí de E eu vou lá Campinas, né? eu sempre peço lá, Nossa Paulista. Mas não é só mercado, não. Vai abastecer o carro também, você tem um direito, né? É verdade, Tudo, o carro, né? a gente sempre esquece, tudo, né, o carro. Porque, assim, Então, a gente fala o carro porque todo dia você Geralmente é usando o carro, mercado, é né? farmácia, algum lugar que a gente vai. Posto de gasolina. Alguns produtos dão um retorno maior, né? Do crédito para a nota paulista. Produto da natureza de roupa, calçado, alimentação, restaurante, Aí, ó, lanche, material de construção. Uma gama de Outros dão um retorno um pouco menor, né? Mas a pessoa, tudo que ela for comprar, a gente até brinca, né? Fala, olha, se você for comprar uma coxinha ali na padaria, fala, olha, eu quero pôr meu CPF, né? Sim. Pede a nota fiscal paulista, né? Porque quando se pede a nota fiscal, não só está combatendo a sonegação de imposto, né? Que talvez esse é o principal fator, evidentemente, que existe, mas a gente tem a oportunidade de estar ajudando, né? Então, eu costumo dizer assim, quando eu falo, olha, da nota fiscal paulista na igreja, né? As pessoas ficam, mas ajuda mesmo, é importante, porque muitas pessoas deixaram de pedir a nota fiscal paulista, porque quando ela foi lançada, ela tinha um retorno, assim, para o contribuinte, um retorno assim, mais significativo, né? Algumas pessoas resgataram. Eu resgatei uma vez R$120, foi o máximo, né? Que eu consegui resgatar. Mas algumas pessoas resgatavam 300, 500, 600 reais, valores até maiores. Mas tem que gastar muito, né? Então, aí vai depender do poder de compra da pessoa e da lembrança de pôr o CPF, né? Tudo que ela for comprar, pôr o CPF. Mas quando isso se torna um hábito, depois é tranquilo, né? É tranquilo. Irmão Renato, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou sobre o núcleo, né? Que você trabalha.
E, por exemplo, eu sou de Campinas e eu quero conhecer esse trabalho pessoalmente. Qual o endereço? Ali fica na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, Uhum. né? 2341, no Jardim Bom Sucesso. Tem algum dia específico para Olha, fazer a visita? o nosso atendimento para visita é dentro do nosso horário de prestação de serviço, né? Tá. Que é de segunda a sexta-feira, manhã e tarde. Começa às 8 da manhã, encerra por volta das 4 da tarde, né? Entendi. Então, dentro desse horário, né? Quem quiser fazer uma visita, faz. Vamos depois deixar o contato, o telefone. Tá bom. Se a pessoa agendar, talvez seja até melhor, né? Para a gente saber que vai ter uma visita. Porque pode acontecer da pessoa escolher uma data para visitar o núcleo da ADA e nós estamos em uma atividade externa, né? Uhum. Nós teremos agora, no final do mês de novembro, faremos uma visita com as crianças no Museu Arqueológico do NASP de Engenheiro Coelho. Ah, Legal, sim. Né? Então vamos O passar o MAB, dia né? fora. Legal. Então vamos supor, pessoal. Puxa, bem nesse dia eu cheguei aqui, o núcleo está fechado, né? O que aconteceu, né? Então seria bom passeando. entrar em contato, né? É. Antecipadamente. E até para a gente receber a pessoa, de repente pode almoçar com a gente, né? Uhum. Aí pode preparar as crianças para entregar uma lembrança. Então é legal. É legal. É muito gostoso quando alguém visita, até porque a pessoa vai ver o trabalho com os próprios olhos, né? Uma testemunha ocular do que acontece, né? Porque eu faço a divulgação do trabalho Uhum. nas nossas igrejas, e não é só membro da igreja que ajuda, né? Tem muitos amigos que não são adventistas, que são nossos parceiros, Sim. que apoiam o trabalho. E muitos são de outras cidades. E já aconteceu de alguém falar, Renato, eu pretendo ir para Campinas uma data aí, eu posso aproveitar a viagem e visitar o núcleo? Pode fazer isso, né? Então, são pessoas que moram em outras regiões. E é importante quando ela vem, porque eles, olha, eu fui lá, eu conheci o trabalho, né? Uhum. Porque dentro do trabalho de ajudar, de apoiar, a gente, infelizmente, tem que lembrar que tem as pessoas que agem de má fé, né? É Que verdade. pedem uma ajuda, Verdade. às vezes em nome de uma instituição, ou a instituição não existe, ou ela não tem vínculo nenhum com aquela instituição, Uhum. né? Então, quando algumas pessoas decidem ajudar, para algumas pessoas é uma barreira ela começar a ajudar, porque por causa da desconfiança. Essa é verdade. Ou talvez ela já Parece tenha muito isso. tido uma experiência negativa, né? E que fortaleceu a desconfiança, né? Então, e quando a pessoa vai lá, não, eu fui, o negócio existe, né? Existe de Trabalho verdade, um sério, trabalho né? sério, um trabalho que acontece. Ver o rostinho da criançada ali, é muito bacana. Então, para a gente é muito positivo, porque eu sei que isso fortalece ainda mais a confiança de quem já apoia o trabalho. Tá certo. Bom, pessoal, se você tem interesse, então, de estar conhecendo ali é a sede ali, ou como eu posso falar? É um núcleo, né? O núcleo, é um né? núcleo, né? De atendimento. Se ali. você quer conhecer o núcleo de atendimento, quer conhecer mais de perto, talvez até mesmo antes de fazer a doação, tem pessoas que é assim, né, Renato? Tem gente que quer conhecer primeiro para depois fazer a doação. Isso. Ou tem gente que já doa, talvez você é doador, você nunca foi lá. Renato está lá com toda a equipe dele de braços abertos para te receber, tá? E nós vamos deixar também na descrição desse vídeo o endereço completo, certinho. Pode deixar o contato também lá? Tem o telefone Tem o fixo, telefone fixo lá. tem o meu contato do WhatsApp, né? Tá. Para a pessoa entrar em contato e buscar informações. Especialmente se quiser ser um doador, Sim. seja doador mensal, seja através da Nápoles Paulista, Sim. né? Tá. Então é isso aí, pessoal. Então, assim, Renato, eu queria, assim, primeiramente, cara, agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi, assim, um bate-papo restaurador, vivificante, né? Conheci mais de perto. Eu confesso que eu tô eu sou adventista há 21 anos, mais ou menos, e eu nunca tive, assim, uma aula de uma explicação tão profunda quanto você deu aqui agora através da ADRA. Puxa Porque, vida, assim, é muito importante. Esse é um trabalho, né, que a gente também busca fazer, é mostrar essa informação para as pessoas, porque é de extrema importância, né? A questão, quando a Bíblia fala, Antoniel, e Deus fala, Jesus falou da gente amar o próximo, não é só você fazer o bem às pessoas da sua família, aos seus amigos, mas principalmente aos desconhecidos, né? Então, assim, obrigado por você ter vindo aqui com a gente, tá? E que Deus possa continuar te abençoando. Eu tenho certeza que quando aquela pessoa foi lá na tua cidade
chamou você para fazer esse trabalho, Foi usado por Deus, eu né? tenho certeza que aquela ali foi o chamado de Deus para você, porque olha quantas histórias você tem. E se a gente fosse ficar aqui conversando, batendo um papo, né? Nós estamos aqui à noite. Nós vamos varar à noite, que eu tenho certeza que você tem tanta história para contar. Mas assim, obrigado de verdade por ter vindo aqui com a gente. Olha, eu queria, assim, contar só um testemunho. Pode ficar à vontade. Quando eu trabalhava na ASA, em outra região, um dia um pastor da Presbiteriana me visitou e ele me contou uma experiência de um orfanato, né? Isso há muitos e muitos anos atrás, né? Essa experiência. Orfanato, naquele dia, eles não tinham quase nada de alimento para servir para as crianças, né? E eu acredito que o leite seria o principal alimento, né? Para servir para as crianças. E quando a cozinheira disse assim pro responsável do orfanato, olha, que era um pastor, hoje nós estamos praticamente sem alimento para as crianças. E ele usou a frase assim, Deus proverá, né? Amém. E naquele dia, após essa conversa que houve, né, entre essas pessoas, em menos de uma hora depois, alguém chamou lá na entrada do orfanato e disse assim, olha, eu tenho alguns galões de leite para doar. Como assim? É porque quebrou a roda da carroça, não tem como levar o leite para a cidade, e não tem onde guardar, não existia sistema de refrigeração, Sim. então eu vou perder o leite. E eu lembrei do orfanato, estão aqui os latões de leite. Olha aí. Eram mais de 100 litros de leite. E esse pastor me contou essa experiência, essa história, né? E a gente vive isso. E de situações da gente ter, assim, querer fazer alguma coisa e não ter o recurso, e de repente o recurso aparece. E Deus usa pessoas, né, para ter a nossa necessidade. Então, a gente trabalha assim no dia a dia com essas experiências. Às vezes, algumas experiências, elas se transformam, parece uma rotina pra gente, que a gente não presta atenção, sabia? E se a gente não... Gente, olha o que aconteceu. Foi Deus mobilizando alguém aqui, alguém ali, não só para usar a gente, mas usar outras pessoas para dar apoio ao nosso trabalho. Então, eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo por poder falar. Para mim foi um sentimento assim muito positivo de poder contar um pouquinho da minha história, de lembrar, né? Prazeroso, Foi muito né? legal. Porque eu não Bacana. posso esquecer nenhuma vírgula do que aconteceu na minha trajetória, porque se eu fizer isso, estou sendo ingrato com Deus. Verdade. Né? Verdade. Se Deus me chamou para isso, não é porque eu tinha qualidade para oferecer para Deus, mas porque Ele viu em mim, né, um instrumento que pode ser usado. Sim. Eu costumo dizer assim, especialmente para as pessoas religiosas, né, querem trabalhar, servir na missão de Deus, mais do que o nosso conhecimento, muito mais do que a nossa capacidade, o que Deus espera de nós é a disposição para servir. É verdade. Se eu estiver disponível para servir, Deus vai me usar e vai ser uma bênção, não só para a gente, como para os outros, né? Foi o que Deus disse para Abraão. Se tu uma bênção, né? É verdade. Então nós somos escolhidos para ser abençoados, mas para abençoar outras pessoas. Isso é muito E que importante. esse canal continue sendo uma bênção, né? Amém. Para Amém. aqueles que estão aqui, têm acesso e acompanham. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer também ao irmão Renato por ter aceitado o convite, né? Prontamente você aceitou. Teve alguns contratempos de data, mas graças a Deus tudo deu certo. Deu certo. Eu acredito que todas essas informações que ouvimos aqui, as histórias, são ainda mais para ajudar o teu ministério, ajudar as crianças e trazer pessoas, né, para auxiliar ainda mais esse projeto tão maravilhoso. Muito bem. Obrigado. Pô, Renato, olha pra tua câmera ali e deixa um abraço aí pra quem você quiser. Bom, eu vou mandar um abraço especial para minha esposa, que creio que ela vai assistir essa gravação, né, esse momento. Para minha família que me apoia. Quero agradecer a todos os nossos doadores. São mais em torno de uns 1.400, 1.500 contatos de doadores que eu tenho, né? Seja pessoas que ajudam não só da região de Campinas, mas de outras cidades, de outros estados. Nós temos doadores de outros estados do Brasil que não me conhecem,
que não conhecem a ADA de Campinas pessoalmente, mas que tomaram conhecimento através de amigos, né? E hoje eles ajudam, apoiam o nosso trabalho aqui em Campinas, aqui na região do estado de São Paulo, né? Amém. Então, a minha gratidão a todos vocês que têm apoiado o trabalho, não só até de forma financeira, mas aqueles que em suas orações se lembram também. Porque a gente precisa também dessa oração intercessória, né? De proteção, sabedoria que a gente precisa ter para lidar com o desafio do dia a dia, ou resoluções de problemas, sei lá como for. Então, a nossa gratidão a todos aqueles que nos apoiam, acreditam nesse trabalho da ADA, da Agência Adventista. Eu só posso dizer, então, gratidão no coração. Obrigado. Amém. Amém. Tem alguma rede social, Renato? Você pode estar passando, pessoal? Alguma rede social? Eu vou deixar depois para você a página do Facebook. Eu não lembro de cor aqui agora, mas nós temos legal. uma página no Facebook. As pessoas podem acompanhar nossas atividades. Mensalmente nós postamos ali fotos, né, das atividades realizadas aos nossos atendidos. Tá certo, então. Beleza. Bom, é isso aí, né, Antoniel? É isso aí, José. Foi muito bom o nosso bate-papo de hoje. E se você acompanhou nosso vídeo até aqui, se você ainda não curtiu, não se esqueça de estar curtindo nosso vídeo desse hoje. Um bate-papo muito importante, assim, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre o humanismo, aprender a ajudar, a colaborar com as pessoas que têm necessidade, que precisam desse apoio nosso. Se nós temos saúde, temos trabalho, temos condição financeira, com certeza isso não é só para nós, é para também ajudar o próximo. Certo? Eu queria dizer o seguinte, dê o seu melhor e faça alguém feliz, né? Isso é importante, né? Estamos aqui para isso também. E isso vai fazer diferença na vida de alguém. Bom, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Acompanhe nossos posts lá no Instagram, canal Testemunhar. Você entra lá e se torne um seguidor nosso para que você possa estar sabendo antecipadamente dos nossos convidados que já são gravados aqui. A gente faz esse bate-papo legal, tá bom? Nato, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Valeu, gente. Câmera do meio, Lenda. Gente, um abraço a todo mundo aí. Fique com Deus.